Eu tenho 3 recados para vocês hoje. Primeiro, que vocês são pessoas de coragem, porque acordar cedo para vir à igreja requer muita fé no domingo. Ainda mais para alguém como eu, que até as 2 da manhã eu tive que ouvir meu vizinho tocando batidão na porta da frente da minha casa. Eu precisei de muita fé hoje. Mas eu espero que essa mesma fé nos impulsione a conversarmos com Deus de uma forma bem clara, bem tranquila. E é duro porque a gente, quando acorda cedo diante de uma realidade dessa, nós temos que lidar com um espírito maligno chamado fronha. O fronha nos convida constantemente a fazer parte da minha cama. Mas eu estou aqui numa atitude de carinho, gratidão, e desde já agradecendo ao Ricardo, ao conselho dessa igreja, pela oportunidade de estar à frente conversando com vocês. Eu espero que Deus me use, que Ele misture as minhas palavras com a dele e fale diretamente ao coração de vocês. Meu segundo recado é de gratidão. Eu quero agradecer a todos aqui que se comprometeram com o Galpão 316. Aliás, se comprometeram com o reino de Deus, acreditando que o Galpão 316 tem feito algo relevante para o reino de Deus. Há um ano atrás estava eu aqui com a minha esposa, que está ali sentada. Não precisa olhar muito e não olhe muito para entender que a pessoa mais bela da família. E nós estávamos dizendo que começaríamos o trabalho. Agora, em maio, nós faremos o nosso primeiro aniversário desde o dia do lançamento. Então, fazemos um ano de Galpão, dia 4 de maio. E hoje nós estamos com um grupo já de aproximadamente 80 pessoas frequentando nossos encontros, sendo que no Galpão 316 giram aí, entre aqueles que vão e ficam, umas 100 pessoas. E somos gratos a Deus por isso, viu? O segundo ano de plantação, eu já entendo no meu coração, e eu creio que é Deus que tem colocado isso, que vai ser um ano de muito mais trabalho. Nós temos muita gente chegando que não conhece o Evangelho, muita gente que já está no Evangelho, mas estava precisando de uma relação espiritual mais arejada, não menos responsável com o reino de Deus. Então se promete um ano de muito trabalho. Nosso espaço é esse que está na foto. Eu acho que vocês já viram essa foto em algum momento. E hoje era um grande galpão, aí é metade dele. Nós tivemos que preparar manualmente. Nem eu sabia que eu tinha essa habilidade manual de preparar galpão, mas Deus capacita quando precisa, né? Então nós preparamos esse espaço que é muito acolhedor. E nós temos uma característica que o grupo base, quando veio nessa igreja, ele sentiu a diferença também. Nós temos uma característica realmente de acolher bem as pessoas. E eu quero também deixar minha gratidão a vocês, porque quando o nosso grupo base esteve aqui, eu tive muito retorno a respeito do acolhimento dessa igreja. E lá nós somos assim também pela graça do bom Deus. Estamos na região mais populosa de Sorocaba. Sorocaba tem em torno de 700 mil habitantes. Só onde nós estamos tem uns 300 mil. Tem espaço ainda para muita igreja lá. Mas Deus tem nos ajudado. Inclusive, esse ano, em fevereiro, nós estamos iniciando, através da igreja, 2 projetos sociais na região. Um com rima e rap. Nós temos uma parte nossa que gosta muito dessa questão de rima, de rap, uma dupla cristã conhecida na região. E outro com desenhos artísticos também, voltado para jovens e adolescentes lá. Nós conseguimos uma parceria com uma fundação chamada Natal Sem Fome, que é ligada à Igreja Presbiteriana do Campolim. Então, eles nos apoiaram integralmente nesses projetos. Então, eu sou grato. Meu segundo recado é de gratidão a Deus pela vida de vocês, que vem investindo no Galpão 316. E invistam, principalmente em oração, viu? Principalmente em oração. Pelas cargas que somente Deus sabe, ligadas à nossa história. O Brasil tem passado um momento econômico muito complicado, e o público que a gente trabalha lá tem sido diretamente afetado. Não que vocês não tenham sido afetados por esse momento, afetados. Muita gente perdendo emprego, muita gente em busca de recolocação no mercado de trabalho, e eu entendo que Deus nos colocou com essas pessoas ali naquele lugar, naquele local, porque Ele tinha algo para fazer entre nós e eles. Eu digo entre nós e eles, aproveitando também aqui para apresentar vocês o Tiago e a Aline, que eles costumam dizer que nós abençoamos a vida deles, mas eles nos abençoam também. Essa história de caminhar com pessoas é recíproca.
Eu creio nessa mistura de um pouco de lá com um pouco daqui, e Deus vai fazendo as coisas, tá bom? E o meu terceiro e último recado é falar para vocês hoje a respeito dessa história de atalhos da igreja. Eu falo isso com muito tremor e temor. Primeiramente, porque estamos diante de um Deus que já está presente aqui conosco. E depois porque talvez o Ricardo, talvez não, certamente o Ricardo foi um dos pastores que mais influenciou meu pensamento teológico no seminário. Então, qualquer coisa que eu fale de errado, vocês reclamem com ele, tá bom? E o Pedro, semana que vem, vai consertar tudo aquilo que eu errar. Mas eu andei pensando nessa história de GPS, e aqui é on, né? Eu estou meio perdido aqui na tecnologia. Aqui não ligou. Quem pode me ajudar? Foi? Não foi? Aí, apareceu um GPS. Eu andei pensando nessa história de GPS, e como incluir isso na nossa espiritualidade cristã. E aí eu comecei naquelas coisas que só acontecem na mente do pastor. A gente fica lá divagando em tudo a respeito do assunto, para Deus usar 5%, e sendo que dos 5, 2 ele guarda no coração das pessoas. E eu comecei a procurar compreender como é que funciona um GPS. Eu andei vendo as mensagens do Ricardo, eu vi que ele falou que o GPS, Deus senta no banco do lado, que o GPS, Deus dá uma rota, mas nem sempre nós seguimos a rota. Mas eu pensei nessa abordagem do GPS de uma outra forma. Eu não sei quantos sabem, mas o GPS funciona por triangulação. O que é a triangulação? Ele pega pelo menos 3 satélites na órbita do nosso planeta e ele situa esses 3, tem uns que pegam 4, outros que pegam 5, nós vamos ficar com 3 para sermos didaticamente corretos, e ele acha a sua posição. Então, o GPS é um aparelho que ele te dá a rota a partir de 2 referências. A primeira delas, a sua posição, e a segunda referência é o seu destino, aquele que você vai. O meu problema com o GPS foi o mesmo problema que aconteceu toda vez que eu chego em Vinhedo. Até a pracinha ali no meio eu vou bem. Dali para cá eu começo a confiar no GPS e complico o meio de campo, porque eu começo a brigar com ele. E aí vão surgindo as dúvidas. Eu digo para o GPS, diz, Cláudio, vira à direita. Eu falei, mas não foi à direita que eu entrei da outra vez. É para a esquerda. Aí eu cismo de fazer a esquerda, ele fala recalculando a rota, e eu começo nessa briga, nessa crise, eu e o GPS, porque ele preparou uma rota mais adequada, segundo a lógica dele, para a minha vida, para a minha caminhada naquele instante. Mas o nosso problema é que nós sempre achamos que sabemos o caminho. E nessa tentativa de achar onde sabe o caminho, nós acabamos pegando atalhos que talvez não sejam tão claros quanto o caminho. Ainda assim, quando eu olho para a GPS e transfiro isso para uma espiritualidade cristã, que é o nosso assunto dessa manhã, eu penso no GPS funcionando, da nossa vida funcionando mais ou menos dessa forma. Nós temos que, para viver uma espiritualidade cristã, sadia, no caminho que Deus propõe para a gente, nós precisamos ser triangulados pela Trindade. Nós precisamos de uma relação harmônica com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E na hora que nós somos colocados no centro dessa triangulação, e a afirmação correta é essa, colocados. Nós não nos colocamos, é Deus que nos coloca. Ele nos busca e nos triangula e fala, é aqui que eu quero que vocês estejam. E de que forma isso acontece? Deus Pai nos triangula quando Ele apresenta o seu amor obstinado e incondicional por nossas vidas. Deus tem um amor por você obstinado, não tem limites. Ele olhou para você, Ele olha para você hoje e Ele falou, é você. Eu te conheço pelo nome, eu sei quem você é, eu reconheço as suas limitações, mas eu te amo da mesma forma. Deus Pai, quando mirou a bazuca dele para você, ele mirou para acertar. Ele podia ter te acertado com uma munição daquelas tipo sniper, de atiradores de elite, que faz um buraquinho pequeno na frente, embora atrás o rombo seja grande. Mas ele mirou em você de bazuca. Porque na hora que ele queria te atingir, na hora que ele quis te atingir, ele quis te transformar totalmente. Nós também somos triangulados pelo Filho. Quando Deus Filho nos triangula quando torna a manifestação desse amor viável na obra redentora da cruz, tornando-se o caminho para o Pai. Como é que Deus Filho nos triangulou? Na hora que Ele morreu naquela cruz. Quando Ele
foi para a cruz, quando Jesus subiu naquela cruz, foi para que nós não fôssemos para lá. E ele acertou o alvo. Porque se ele não tivesse acertado o alvo, nós estaríamos naquela cruz. Nós nunca podemos esquecer isso. A ação exata de Deus para restaurar o nosso coração e colocar a nossa vida na rota correta é a cruz de Cristo. Se eu perco a perspectiva da cruz, eu perco a perspectiva de toda a obra redentora, de todo o projeto que Deus tem para mim e para a sua vida. Foi na cruz de Cristo que Jesus triangulou a nossa vida. E a triangulação do Espírito Santo acontece quando o Espírito Santo torna a manifestação desse amor viável na obra redentora da cruz, tornando-se, eu acabei repetindo, é quando o Espírito Santo nos lembra, isso é porque eu estava na hora do batidão, não liga não. Acaba repetindo. É quando o Espírito Santo, que hoje habita no nosso meio e habita em nós, ele nos faz lembrar do amor que Deus tem por nós, apesar de os atalhos que a gente toma na vida. Quando nós vivemos a intensidade, a expressão, a caminhada de sermos triangulados por Deus, o resultado é esse. Mas por que o GPS ele nos triangula? Ele nos triangula para nos dar uma coordenada. Coordenada na geografia da Terra, ela pode ser entendida por latitude e longitude. Não vou ensinar geografia e não me forcem nisso, porque o Fronha está falando forte hoje. Ok? Mas é ali. É o GPS, ele quer nos colocar ali. E essa semana, estudando, refletindo e meditando a respeito dessa mensagem, eu recorri a um livro chamado O Reino e a Aliança, de um autor norte-americano chamado Mike Breen. E ele diz que Deus nos dá coordenadas corretas quando nós entendemos, num plano máximo, num plano mais abrangente da Bíblia, ou melhor, numa visão mais abrangente da Bíblia, esses dois conceitos, aliança e reino de Deus. Há duas formas da gente olhar para a Bíblia toda. Há uma forma mais próxima, quando eu busco nas Escrituras recursos espirituais através das promessas, das curas, dos milagres, das libertações, que Jesus promete fazer em nossa vida quando caminhamos com Ele. Mas Mike Breen, ele propõe nós nos abstrairmos desse cenário e irmos na posição dos satélites. E ele propõe assim, eu preciso olhar a Bíblia a respeito de dois temas, aliança e reino de Deus. Quando a Bíblia trata de aliança, ela trata a respeito do relacionamento que Deus espera que nós tenhamos com Ele e que nós tenhamos com o próximo. Deus, num primeiro momento, Ele quer se relacionar com a humanidade a partir de uma proposta que Ele faz a nós lá no Éden. Vamos ver isso já já. Mas nós temos que entender que toda vez que a Bíblia fala de aliança contigo, ou de você com ele, ou dele contigo, ou entre nós, ela fala de relacionamento. A Bíblia é um livro que trata, a princípio, de relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus, ele apresenta três elementos. O primeiro deles é paternidade. Quando eu falo que o relacionamento de Deus com Deus trata de paternidade, todos nós, por adoção de filhos, como diz o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 5, todos nós alcançados pela cruz, podemos ser chamados de filhos de Deus. E o texto de Gálatas trata essa paternidade de uma forma muito carinhosa. Porque quando Deus diz que Jesus abriu a possibilidade de você chamá-lo de pai, ele não trouxe essa possibilidade na perspectiva de um pai distante, de um pai legislador simplesmente. O autor de Gálatas, que é Paulo, ele usa um termo que Jesus também usa. Quando você se relacionar com esse pai, você não precisa tratar dele como um pai legislador. Chama ele de paizinho. Num termo do aramaico que representa intimidade. Deus te conhece, Deus me conhece. Eu não preciso me relacionar com ele como se ele não me conhecesse. Se aproxima desse Deus numa atitude de quem está querendo conversar com alguém que entende perfeitamente o meu coração. Um pastor antigo, certa vez conversando comigo, ele disse a respeito
de um problema que ele vivenciou de sua filha. Mas a sua filha, ela não queria conversar com esse problema, a respeito desse problema com ele. Mas ele percebeu o incômodo do coração da filha. E passou um dia, passou 2 dias, passou-se 3 dias, passaram-se 4 dias. E aí ele falou assim, eu estou muito incomodado, porque eu sei que você está com um problema. Ele pegou a filha dele, ele mora em Londrina, colocou no carro e deu uma boa volta, a mesma volta que ele fazia com ela quando ela era criança. Ia, colocava para dormir, ou ela estava chorando muito em casa para acalmar ou aquietar o coração dela. E esse pastor saiu com a filha para rodar lá pela cidade de Londrina. Depois de 30, 40 minutos de caminhada, de carro, de condução de carro, Londrina, não sei quem conhece, tem um belo lago. Ele parou perto do lago e sabe aquela conversa que de repente vira um silêncio sepulcral, ninguém sabe onde começa, parece que o tempo para, volta. Dizia ele que a sensação era essa. Mas ele, com atitude de paizinho, ele olhou bem fundo nos olhos da sua filha, que ainda não se sentia à vontade para se abrir, e disse assim para ela, filha, se você acertar tudo na sua vida, eu te amo. Mas se por acaso você errar tudo na sua vida, eu continuo te amando da mesma forma. Eu acredito que é essa relação de paternidade que Jesus abre a possibilidade de termos com Deus. O segundo elemento da aliança se chama identidade. Nós temos identidade. O nosso RG tem uma numeração celestial, que será completada na glória de Deus. Então nós não somos cidadãos do alheio. Nós não estamos nessa terra perdidos, sem saber quem cuida de nós. E uma coisa que eu queria te motivar essa manhã, a respeito de uma caminhada saudável na rota de Deus, é você nunca esquecer que você tem identidade. No relacionamento que Deus quer ter contigo, Ele te chama de filho e de filha. Você tem um nome pessoal, intransferível, que pertence só a você, que talvez você não tenha o conhecimento completo dele hoje, mas o livro de Apocalipse nos diz que na glória esse nome será nos dado. E não é um nome que rotula a minha aparência, é um nome que rotula a minha essência. É um nome que olha para mim, que quando eu recebo, Deus está olhando para mim e está dizendo assim, apesar de, eu te amo. Apesar de, você é importante para mim. E quando eu trato da aliança que Deus tem conosco, quando a aliança do relacionamento de Deus conosco é reconhecida e conhecida, ela trata também de obediência. Como filho, nós temos que ser obedientes. Jesus mostrou isso com muita clareza ao longo do ministério dele. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. E é justamente nesse ponto da aliança que nós somos complicados. É igualzinho a mim, vindo para Vinhedo de GPS. Ele fala, a rota é aqui, mas eu quero pegar os meus atalhos. Mas não se preocupe. Se você hoje está vivendo algum atalho, as consequências de algum atalho que você tomou na sua vida, Deus vai refazer a rota e te colocar exatamente onde Ele quer. Pode ficar em paz. No segundo conceito, a respeito do relacionamento, do tipo de visão que nós temos que ter na Bíblia, do conceito de reino de Deus, nós toda vez que pensamos em reino de Deus, nós pensamos em ambiente. Eu entendo o reino de Deus como um grande ambiente perfeito. Um lugar onde realmente não haverá choro nem lágrima. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 21. Mas nós temos que pensar em reino de Deus, esse outro conceito que nos alinha na rota que Deus tem para a nossa vida como responsabilidade. É isso que Mike Breen diz. Reino de Deus nos convoca a responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade em ser filho de Deus. Vocês já viveram aquela experiência? Eu não vou fazer isso com essa caneca, eu fiz isso lá no galpão, mas o copo era de plástico. Até porque essa caneca aqui é chique, personalizada. Quando for gente grande, quero ter uma igual essa na minha mesa. Estou anotando aí. Sabe aquela questão, eu tenho meu filho na minha casa. Meu filho passa pela caneca.
Dá aqueles 5 minutos em criança que só a gente sabe que às vezes dá. E ele pega e dá um tapa na caneca. Já viu criança fazer isso, né? A gente não entende. Só que em vez de eu chamá-lo ele à responsabilidade do seu ato e falar que toda atitude que ele tem, ela exige essa responsabilidade, eu venho para o meu filho e falo assim, poxa, mas também o que essa caneca estava fazendo aqui, né? No meio do caminho? Não é assim? É mais fácil colocar a culpa na caneca do que corrigir o meu filho. Mas quando Deus, esse Deus que nos ama, ele se manifesta e nos chama à responsabilidade, nós temos que estar dispostos a ter um relacionamento responsável com o reino. Porque vai chegar a hora que esse Deus vai falar para a gente, viu, esse negócio está errado. O jeito que você está levando a vida não vai te levar a lugar nenhum. E de igual modo a aliança, a nossa relação com o reino tem 3 elementos. O primeiro é o rei. Eu faço parte de um reino que tem um rei. Mateus capítulo 28, Jesus falou, toda a autoridade me foi dada sobre céu e terra. Se alguém tem autoridade nesse relacionamento, quem é? E por que eu cismo até hoje de achar que eu tenho alguma autoridade nessa história? As maiores besteiras que eu fiz na minha vida foi na hora que eu quis assumir uma autoridade sobre ela que não é minha. Cada vez é algo que está em construção no meu coração, e eu acredito que também está em construção no seu coração, é o senso de responsabilidade e o senso de submissão e obediência à autoridade do Pai, porque nós naturalmente achamos que somos donos do nosso próprio nariz. Um fato que na Bíblia nunca é verdade. Um dia eu quero convidar você a olhar a carta de Efésios com esse tipo de critério. Quem é o dono do meu nariz? E Paulo é claro, se não tem um dono de um lado, o dono é outro. Em nenhum momento a Bíblia diz, depois de Gênesis capítulo 3, que nós somos autônomos de alguém, autônomos de qualquer um. Alguém está comandando essa história, e não sou eu. Mas a ilusão colocada sobre os nossos olhos é tão grande que nós achamos que somos donos do nosso nariz. Então, nesse relacionamento de responsabilidade, eu não tenho uma responsabilidade comigo mesmo, eu tenho uma responsabilidade com o rei. A gente gosta muito dessa história de chamar Jesus de Salvador. Mas para entender que o Salvador precisa ser Senhor, é muito complicado. Nós não gostamos, alguns de nós também não gostam aqui de gente mandando na gente. Haja visto alguns maridos, como eu, que tem sempre a razão, né? Homem dirigindo com a mulher ao lado, o pior GPS do homem é a mulher. Ele nunca vai pela rota que ela diz, ele sempre pega o atalho e sempre erra o caminho. Não é assim? Pode deixar, amor, eu sei o seu caminho. Aí daqui a pouco ele fala, mas tem alguma coisa de errado. Aí ela diz, mas era lá que você tinha que entrar, eu te falei lá atrás. O segundo elemento da nossa responsabilidade com o reino, com Deus, é autoridade. Você tem autoridade. Você tem autoridade. Deus te dá uma autoridade que nenhuma outra pessoa na face da terra tem. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim, vocês receberão poder. Não duvide do poder que Deus tem nas suas mãos. Só que não confunda que poder para ser testemunha é poder para ser advogado de Jesus. Porque nessa balela que a gente ouve aí, eu não sou o rei do mundo, mas sou o filho do rei, uma coisa mais ou menos assim, a gente acha que a nossa autoridade é para testemunhar a respeito de mim mesmo. E aí você ouve aqueles testemunhos de vida longo, do que ele era e passou a ser, e a última pessoa que aparece nesse testemunho é Jesus Cristo. O terceiro elemento da coordenada do reino de Deus, além de autoridade, é poder. Em Mateus capítulo 16, versículo 50, Jesus vai falar assim, vocês que são filhos e filhas de Deus, vocês têm poder para fazer coisas maravilhosas. Deus tem um caminho muito bem definido a partir da aliança que Ele tem contigo, e Deus tem um caminho muito bem definido a respeito da responsabilidade que Ele quer ter. Mas infelizmente, não é tão fácil andar nesse GPS. A primeira aliança que Deus fez foi com Adão. E se você olhar na aliança que Deus fez com Adão, em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17,
Deus, perdão, vai dizer assim: e o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Isso é uma aliança. Essa aliança só tinha uma restrição. E Deus também deu responsabilidade à humanidade quando colocou eles no jardim do Éden. Porque esse Deus, no capítulo 1, versículo 28 de Gênesis, vai dizer assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Desde a criação do universo, aliança e reino de Deus estão presentes. O problema é que nós fizemos questão de abrir mão da única cláusula restritiva de fazer parte do reino de Deus. E em Gênesis capítulo 3, versículo 5, o texto diz que a serpente faz uma proposta à humanidade que abre mão de um relacionamento perfeito que essa teria com Deus. E para mim, gente, do texto sobre o pecado da humanidade, esse aí é o mais contundente. Principalmente naquele trecho onde a serpente diz assim: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Qual é o grande problema da proposta da serpente aí? Serão como Deus. Gente, Deus foi tão bom conosco que Ele sabia que a nossa existência lá no Éden era incapaz de conter o mal. E Ele nos preservou do mal. Ele sabia que na hora que o mal entrasse no coração, no seu coração e no meu coração, ele iria fazer um estrago de ordem cósmica. E todo o estrago de ordem cósmica que nós acompanhamos hoje na história, até hoje na história da humanidade, é porque um dia nós rompemos o relacionamento perfeito que Deus criou para ter conosco. Por quê? Nós quisemos ser como Deus. E fala a verdade, não é assim que acontece? Nosso problema de relacionamento com Deus não é porque nós queremos ser como Deus. O que te traz dor, sofrimento, angústia, o que te deixa com o tanque vazio, o que faz você criar atalhos, não é porque você em algum momento quis ser como Deus? Com esse problema, a nossa responsabilidade com o reino ela foi rompida. E Deus coloca Adão e Eva para fora do paraíso. Acabou meu relacionamento. Vocês não têm condições, conhecendo o mal, de ter mais responsabilidade com Éden. Mas você sabe que no seu coração, da mesma forma que acontece no meu coração, que você tem saudade dessa história de andar com Deus, não tem? E a Bíblia explica que essa saudade foi nos colocada. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 10, versículo 11, o texto diz assim: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Você e eu sabemos o destino da nossa vida. Talvez o nosso GPS não esteja tão aprumado, mas o destino a gente sabe. Depois de nós perdermos o relacionamento com Deus de uma forma mais próxima, e depois de não termos uma responsabilidade mais com o reino, pelo menos da forma que foi planejada do Éden, nós começamos a elaborar projetos para nos aproximarmos de Deus. E aí justamente é onde entram os atalhos. Quando o caminho nos foi tirado, porque quisermos... Poxa, deu nó. Gente, aí é o batidão também, desculpa. Quando o caminho nos foi tirado, porque em algum momento nós quisemos... Deu nó. Em algum momento nós quisemos nos colocar no lugar de Deus. Legal, né? Quando esse caminho foi tirado, o GPS já não acertou mais o rumo. E aí nós começamos a fazer projetos para chegar perto de Deus. O primeiro projeto para chegar perto de Deus que deu certo foi a Torre de Babel. Atalho. Atalho.
E desde aquela época até hoje, toda vez que nós queremos nos aproximar de Deus, tudo aquilo que nós podemos fazer, produzir, são projetos. São atalhos. Nós não temos condições de produzir algo além de atalho. Não temos. E refletindo sobre isso, sobre os atalhos que tentamos criar para nos aproximarmos de Deus, eu queria rapidamente conversar com vocês nesse texto. João capítulo 14, versículos de 4 a 6. O texto diz assim: vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. 3 lições eu quero tirar desse texto. A primeira delas é que deixamos de seguir atalhos quando tomamos consciência do destino. Não aparece nesse texto, mas o começo do versículo diz assim: vocês conhecem o caminho para onde vou. E esse texto, essa afirmação de Jesus, ela me levanta uma pergunta. Eu realmente sei para onde eu vou? Você realmente sabe o caminho? Você tem saudade do destino, mas você sabe. Porque quando Jesus levanta essa questão, é para responder o que está no versículo 1. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Quando eu sei o destino, o meu coração entra em paz. Quando eu sei aonde Deus quer chegar com a minha vida, o meu coração vive paz. Nessa dificuldade de entender o caminho e criar atalhos para nos aproximarmos de Deus, o resultado é que nós nunca temos paz. Porque diante dos primeiros problemas que aparecem diante de mim, eu escolho um atalho em vez de confiar no caminho. Exemplo disso? Eu estou vivendo muito bem financeiramente. Eu tenho uma crise financeira, eu entro em desespero. E eu não sei se vocês conheceram alguém, mas eu já conheci gente que se matou por causa de crise financeira. E cristão. Meu relacionamento está indo mal, eu perco a perspectiva do final. Porque eu fico envolvido naquilo que está no meio. Eu cometi um erro grande com Deus ou com alguém, esse erro me consome de uma forma tão profunda que eu esqueço do final. Mas, gente, Jesus foi muito claro ao falar que na jornada até esse destino, nós teríamos muitas aflições. Mas a resposta dele para as aflições era que para que nós tivéssemos bom. Por quê? Ele chegou no final. Nós vamos chegar no final. Nós abrimos mão das perspectivas eternas por causa do momento da nossa vida. E aí começamos a elaborar atalhos em nossos corações na tentativa de responder uma pergunta que não nos pertence. E a única maneira, gente, de eu não criar atalho e ter paz nesse mundo é olhar para as dificuldades da vida com perspectivas eternas. Tiago fala isso quando diz assim que a presente tribulação, nós temos que agradecer a Deus pelas tribulações, porque elas reforçam o nosso caráter. E que caráter é esse que Tiago está falando? É o caráter de acreditarmos que Deus sabe o caminho. Que esse caminho tem um destino conhecido. E no destino que esse caminho vai nos levar, em Apocalipse 21, João vai escrever assim: nós vamos para um destino onde todas as lágrimas que têm tomado conta do nosso coração hoje, elas não existirão mais, porque elas pertencem a essa vida.
Então eu passo mesmo que eu passe por essa caminhada com lágrimas, eu vou chegar num destino onde dos meus lábios só sairão sorrisos de alegria. Eu evito atalhos na minha vida quando eu conheço o destino. Mas não quando esse destino faz só parte disso aqui, mas quando ele faz parte disso aqui também. Em segundo lugar, nós deixamos de seguir atalhos quando nós tomamos consciência dos nossos atalhos. Olha a pergunta de Tomé. É porque Jesus era muito santo, senão dava uns tapas em Tomé. Jesus fala assim, vocês sabem o caminho. E está falando para o indivíduo que já andava com ele fazia tempo. Vocês viram eu fazer milagre, vocês viram eu ressuscitar morto, vocês viram tudo que eu falei. Vocês já conheciam as escrituras diziam que viria o Messias que fazia isso. Então, eu concluo que vocês sabem o caminho. Tomé, no meio da conversa, ele faz a seguinte pergunta: Senhor, nós sabemos para onde vais? Nós não sabemos para onde vai? Como podemos saber o caminho? Não dá vontade de dar um tapa? Não dá vontade de brigar com um cara desse? E Pedro faz a mesma coisa. Não, nós vamos morrer pelo Senhor. Está lá. Eu, se fosse Jesus, eu ficava muito bravo com esses caras. Eu gastei um tempo, 3 anos, com 12 caras, para que eles entendessem o final da história. E na hora da história acontecer, eles vão me perguntar qual é o caminho. Mas é isso exatamente que a gente faz com Deus. Tomé se aproximou. Me leva a crer que Tomé só foi crer em Jesus quando ele colocou a mão nas feridas lá na frente. E alguns teólogos dizem que Pedro, inclusive, só foi acreditar em quem era Jesus realmente na hora que ele chorou copiosamente ao ver Jesus sendo levado para o Sinédrio. Porque ambos precisavam de provas reais, de acordo com a sua perspectiva, de que Jesus não era simplesmente um profeta, não era um homem capaz simplesmente de fazer coisas boas para mim, mas ele era e ele é o Deus encarnado na história. E nós começamos a elaborar atalhos no nosso coração quando nós perdemos a perspectiva de que Jesus é Deus. Se eu olhar para a Bíblia somente numa perspectiva mais próxima, eu vou me aproximar de Jesus porque ele pode curar o câncer da minha tia. Eu vou me aproximar de Jesus porque ele pode me recolocar no mercado de trabalho. Eu vou me aproximar de Jesus porque ele pode deixar o meu coração ser mais feliz. Ele pode fazer o meu coração ser mais feliz. Mas eu preciso transcender essas questões para entender realmente quem é Jesus. E eu não tenho dúvida que Tomé, Pedro e muitos outros se aproximaram de Jesus porque Jesus poderia fazer algo por eles. Sabe o que é isso? Atalho. E enquanto eu não entender o caminho, a minha relação com Deus vai ser através de atalhos. Tem 4 coisas que produzem atalhos no nosso coração. Aliás, tem muitas. Eu trouxe somente 4. Elas são vaidade, ganância, medo e culpa. Eu me incluo nessa. Mas posso dizer que quase todos nós nos aproximamos de Deus por causa de um desses caminhos, de um desses atalhos. Quando eu me aproximo de Deus por vaidade, ou nos aproximamos de Deus por vaidade, quando queremos nos apresentar mais próximos dele pelas nossas qualidades. Tem gente que acha que Deus vai se alegrar mais com ele se ele fizer mais coisas corretas para Deus. Mas tem uma parábola que quebra esse atalho. Uma vez estava um fariseu e um publicano numa igreja. Aí o fariseu sentou num lugar de grande importância na igreja, pegou uma listinha igual a essa e falou assim: Senhor, obrigado porque eu dou o dízimo,
Obrigado porque eu vou aos cultos toda semana. Obrigado porque eu carrego a Bíblia debaixo do braço. Eu agradeço porque eu uso a roupa certa para ir na igreja. E eu não sou que nem aquele cara que está lá no fundo. Eu me aproximo de Deus por causa das minhas vaidades. Mas lá no fundo, esse cara que ele citava era um indivíduo que fazia uma única oração. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ele sabia que a vaidade dos seus atos não o aproximava de Deus. Mas o caminho que nos conduz a um relacionamento mais próximo com Deus é o caminho da humildade e da humilhação. Tu és Senhor e eu sou pecador. Ponto final. Eu conheço gente que acha que números de títulos teológicos, o Pedro talvez conheça, os faz mais próximos de Deus. Vaidade. Eu conheço gente que acha que a quantidade de dízimo que ele dá na igreja faz ele uma pessoa mais próxima de Deus. Vaidade. Eu conheço gente que o número de Bíblias que tem na casa diz que ele é mais próximo de Deus. Até a quantidade de vezes que leu a Bíblia deixa ele mais próximo de Deus. É vaidade. E nós tomamos esses caminhos, achando que são caminhos e não passam de atalhos. Eu me aproximo de Deus. Nos aproximamos de Deus por ganância, quando nos aproximamos dele para obter recompensas. A coisa está difícil. Outro dia eu perguntei por um casal lá no galpão, eu falei assim, cadê fulano? Aí o outro fala assim, não, ele só vem, quando ele tiver um problema, ele aparece aqui. Você já viu gente assim? Quando tiver um problema, e geralmente aquela pessoa que te liga ou coloca um recado no seu Facebook dizendo assim, viu, ora para mim. Ele não te liga nem para dizer bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem para dizer que te ama. Mas na hora que o calo aperta, viu, ora para mim. Uma vez uma pessoa veio orar para fazer isso comigo. Pastor, ora para mim. Eu falo, vem cá, eu não sou pai de santo não, viu? Sou negão, alto, mas pai de santo não. Por que você acha que Deus vai te dar algum benefício só porque você só se lembra dele e das pessoas na hora que você precisa? Isso é ganância. Isso é ganância. Isso também é atalho. Deus te ama apesar de... E Deus não te ama porque você precisa dele, não. Ou porque um dia você precisou dele. Sabe por que Deus te ama? Porque um dia ele mirou para você e apontou a bazuca dele para você e falou, eu vou te amar. Mesmo você não recebendo aquilo que você quer, eu vou te amar. Você lembra o que Jó falou para a esposa dele? Você é louca, mulher. Você quer o bem de Deus com prazer e o mal de Deus você não quer. Parece uma coisa meio esquisita, mal de Deus. Mas apesar de do mal não vir de Deus, isso não quer dizer que ele não tenha governo sobre o mal que acontece na nossa vida. Se eu disser que ele não tem governo, ele não é soberano. E eu vou ter problema com o texto bíblico, que nem os demônios que foram enviados para atormentar a vida de Saul. Mas Deus está ali. Porque ele te ama. Nos aproximamos de Deus por culpa, quando não reconhecemos que Jesus morreu por elas e nos maquiamos na religiosidade. Ah, gente, isso aqui eu gosto. Eu quase babo quando eu falo esse negócio. Porque tem gente que se aproxima de Deus por culpa, já viu isso? Aí a pessoa vira a pessoa mais santa do mundo. E sabe qual é o problema de alguém que se aproxima de Deus pelo caminho da culpa? De quem pega esse atalho? Porque ele nunca está de olho em si mesmo. Ele está sempre de olho no que o outro está fazendo. Não, mas se Deus me acusou por isso, você também fica esperto, hein? Um dia um amigo falou assim, Cláudio, aconteceu uma coisa esquisita na minha vida. Eu falei, o que foi? Roubaram meu carro. Eu falei, isso aí é normal. Não tem nada de esquisito nisso.
Não, mas o esquisito não foi isso, que eu fui lá na igreja contar para a Delta, vamos chamar de Delta, né? Que está sendo gravado, vai para a internet. Eu fui falar de Delta, falar para a Delta que roubaram meu carro, e ele disse que eu estava em algum pecado. Tem gente que vê diabo em tudo, tem gente que vê pecado em tudo, porque ele não se perdoa de coisas que Deus já perdoou. E eu ia falar à noite, quase que entrei na sua, Pedro. Eu quero falar para você aqui essa manhã, que Jesus te perdoou de tudo. Você não precisa negociar mais nada com Ele. E não se acuse de coisas que Deus já te perdoou. Porque isso não é espiritualidade cristã, isso é religiosidade. E se esse negócio de religiosidade pela culpa fosse tão ruim, algumas igrejas não iam usar a igreja como o maior fundo bancário que existe no mundo. Se você tem culpa, fala para Deus, eu tenho culpa. Mas se você tem culpa e fala para Deus, eu tenho culpa, fala assim, Senhor, eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Talvez você não tenha percebido ainda, mas eu quero te convidar a olhar para a sua história. E você vai perceber que Deus, ao tratar da sua vida, pelo menos duas coisas acontecem. Primeiro, Ele é mais criativo que você para cuidar de você. E segundo, Ele tem uma perspectiva melhor para a sua vida do que a que você tem a respeito de si mesmo. Se tem culpa na história, não entra nessa de pagador de promessa. Se coloque nas mãos do Criador. E por último lugar, nos aproximamos de Deus por medo, quando achamos que Ele é mero legislador e diante de nosso cotidiano. Gente, eu tenho muita dificuldade e eu sei que isso não acontece aqui. Quando as pessoas acham que Deus, Ele está só aqui, viu? Deus não está aqui. Na hora que nós passarmos daquela porta para fora, sabe aonde Deus vai estar? Contigo. Na hora que você chegar na sua casa, sabe aonde Deus vai estar? Contigo. Amanhã tem um monte de conta esperando você na sua mesa. E sabe aonde Deus vai estar? Contigo. Porque Deus não é o velho barbudo que está lá no céu, simplesmente falando para você, faça isso ou deixe de fazer aquilo. O Deus que a Bíblia te apresenta é um Deus que está contigo todos os dias, de hoje até a eternidade. Então não tenha medo de Deus. Eu acho que esse negócio de ter medo de Deus, eu não digo assim, ter medo no sentido de reverência. Nós devemos ter referência a Deus. Ele é Deus, é soberano, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é já isso? Não é disso que eu estou falando. Mas essas coisas de ter medo de Deus, como Deus não me conhecesse, eu acho que é uma baita hipocrisia religiosa. Porque o Salmo 139, ele nos garante que Deus conhece-nos nos lugares mais obscuros do nosso coração. Gente, e se Deus me conhece, conhece eu, Cláudio, e Ele continua do meu lado, esse Deus é muito bom mesmo, viu? Eu não preciso ter medo de Deus. Eu tenho que me submeter a Deus. Eu preciso respeitar esse Deus. Eu preciso obedecer esse Deus. Eu preciso viver esse Deus intensamente todos os dias. Em todo lugar. Em todos os níveis de relacionamento que eu tenho. Em casa, no trabalho, no lazer, aonde for, o Senhor está contigo e conhece intimamente aquilo que passa na sua vida e aquilo que passa no seu coração. Sabe qual é o momento que nós mais nos apresentamos a Deus? É quando nós estamos sozinhos. Você sabe como é que é a sua vida quando você está sozinho. Mas eu vou te contar uma coisa. Deus também sabe. E Ele te ama mesmo assim.
Realmente te amo. Em terceiro e último lugar, nós deixamos o nosso coração, nós deixamos de seguir atalhos quando o nosso coração compreende a relação entre o caminho, a verdade e a vida em Jesus. Jesus fala para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que Jesus quer dizer como ele sendo verdade? Ele quer dizer que a verdade dele é libertadora. Quando eu vivo com Jesus, é para viver em liberdade. Ele fala isso no Evangelho de João. Conhecereis a verdade e ela... Todo mundo sabe isso. Agora deixa eu pegar vocês. Do que você está sendo liberto? De você mesmo. Você é o criador de atalhos. Não coloca nas costas largas de Satanás, não. É você mesmo. É você que sabota o projeto. É assim desde Adão e Eva. Mas Jesus te livra da sabotagem dos atalhos. A verdade libertadora de Jesus restabelece o nosso relacionamento com Deus. A aliança é refeita em Jesus. A aliança que foi quebrada no Éden. Quando eu conheço o caminho de Jesus, eu conheço que o caminho de Jesus restabelece a nossa responsabilidade com o reino. Jesus fala assim, viu? Se você quer ser o meu discípulo, o que você tem que fazer? Nega a si mesmo, faz o que mais? Toma a sua cruz. O que é isso? Assuma a sua responsabilidade com o reino. Você é cristão. A responsabilidade perdida no Éden, ela é resgatada na cruz. Eu não posso, e eu não estou falando para você simplesmente sair por aí e colocar a camiseta, né? Eu acho chique isso, Exército de Deus. Aí você vai ver o cara do Exército de Deus furando fila. A minha responsabilidade com o reino é social. Ela aparece na minha relação com as pessoas. É assim que se segue o caminho de Jesus. Eu não quero jogar confete no Tiago não, mas a gente veio conversando no carro, ele me trouxe um testemunho interessante. O Tiago está trabalhando numa empresa em Sorocaba, aí ele veio falando assim, eu estava lá, eu estou numa série chamada Andando com o Tanque Vazio. Essa é a série nossa do Galpão. Essas coisas de virou o ano e o tanque está vazio e vai vazio 2015 também, tá bom, gente? Mas Deus é quem mantém o carro em movimento. Amém? Isso aí. E ele falava assim, Cláudio, eu estava lá no meu trabalho, e um dia um cara falou para mim, um amigo meu de trabalho, falou assim, cara, estou andando com um tanque vazio. Na hora o Tiago falou assim, eu sei aonde você vai encher seu tanque. Jesus. Aí esses dias ele veio contando assim, essa semana veio um outro falando assim, viu, você levou fulano lá no lugar onde você se reúne? E ele falou, e você não vai me convidar para ir lá também não? Quando a gente segue o caminho, eu não preciso nem abrir a boca. As pessoas se aproximam da gente, porque eu tenho uma responsabilidade social em ser cristão. Eu não preciso sair por aí de roupa de cristão. Eu não preciso frequentar a moda. Qualquer dia eu vou apanhar por isso, porque as minhas mensagens vão para a internet e qualquer dia alguém vai me xingar. Eu não preciso entrar numa loja de moda cristã evangélica. Eu acho chique esse negócio de moda cristã evangélica, né? Eu não preciso disso. Eu vivo um caminho em que eu sou pecador e a misericórdia e a graça de Deus me sustentam. Quando eu componho o caminho com a verdade, a graça de Deus, ela me oferece, sabe o quê? Vida. Sabe o que é vida? Discipulado. Quem nos discipula é a graça de Deus. Vocês conseguem entender essa história de que tudo que eu produzo é atalho e a única maneira de ser triangulado e colocado no caminho de volta é reconhecendo Jesus como a verdade
a respeito de mim mesmo, reconhecendo Jesus como caminho a ser seguido e desfrutar de vida. E eu gosto desse termo vida, porque no grego, esse termo vida, ele não vem de bios, de biometria, não. Jesus não está falando de vida física. Esse termo grego que compõe essa frase, esse texto, é zoe. Sabe o que é vida, zoe? É completude, é preenchimento dos espaços vazios, é cuidado com a nossa culpa, é ajustar o nosso GPS para que a gente viva a vida da maneira certa. Não é mais atalhos. Concluindo, ninguém vem ao Pai e segue a rota certa se não ansiar pelo destino. Ninguém vem ao Pai pela rota certa, perdão, coloquei um termo a mais, se quiser viver de atalhos. E ninguém vem ao Pai pela rota certa se não for pelo caminho de Jesus. Chega de viver de atalhos. Vamos pelo caminho. Esse é o convite que eu tenho para vocês esta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Quero chamar o Thiago aqui à frente. Tem como disponibilizar o violão para ele? Eu quero orar com vocês. Deus de amor, Deus de graça, nós sabotamos o projeto lá nos nossos pais espirituais, do caminho certo que o Senhor tem para nós. E nós continuamos a sabotar o projeto, porque cismamos de ser vaidosos a respeito daquilo que fazemos para o Senhor, de sermos gananciosos, achando que o Senhor tem que nos recompensar o tempo todo da forma que nós queremos. Nós vivemos o atalho do medo. Nós não precisamos ter medo de um Deus que caminha conosco, sem respeitá-lo, reconhecê-lo como soberano. Nós caminhamos pelo atalho da culpa, porque algumas das mentes e corações aqui nesse lugar ainda precisam se apoderar da verdade única e absoluta, que Jesus é o único caminho, é a única rota certa, e está nos conduzindo em uma jornada até o destino que é a eternidade. Ó Deus, com muita humildade eu peço ao Senhor que a voz do Espírito se misture com a minha, como tudo aquilo que eu falei. Que essa verdade de Jesus, de quem Jesus é, possa nos fazer assumir o verdadeiro caminho, o único caminho, que é de seguir ao Senhor, tomando a nossa cruz e abrir mão de nós mesmos para sermos discípulos de Jesus. O caminho e a verdade se misturam e traz ao coração dos discípulos uma nova vida, com os pés na história e o coração voltado para a eternidade. Deus vai livrando de toda a culpa, de todo o medo, de toda a ganância, de toda a vaidade, vai retirando os atalhos da nossa vida e vai nos ajudando a viver nos próximos do Senhor, como aquela filha conduzida no carro pelo pai, que sabia que ela tinha um problema, mas esperou o momento certo para que ela se abrisse para ele. Nos conduz a Deus nessa jornada até a eternidade.